Bem-vindos. Então vamos lá, não sei, alguém tem alguma questão aí que gostaria de colocar do seminário passado, das leituras? Como é que ficou assim para vocês? Alguém quer se manifestar? Com comentários ou questões? Não? Tá bom. Então, eu recebi algumas questões por e-mail. Então eu gostaria... Ô Rogério, eu tô com uma dúvida. Sim. Essa aqui é relacionada ao trabalho, os trabalhos finais. Como é que vão ser executados os trabalhos finais? Como é que a gente pega algum tema ali que o senhor tem no cronograma ali, a gente faz um trabalho? Sim, Como é que isso aí é um trabalho final, uma monografia assim, final, né, de, sei lá, de 15 a 20 páginas, tá? Essa é a minha ideia. Então, assim, esse é um seminário sobre a noção de perspectiva, sobre conceitos de perspectiva e conflitos de perspectiva. Então, é um seminário de tipo exploratório. Quer dizer, eu não tenho assim bem claro não tenho bem claro uma tese, uma coisa assim, né? Como eu falei para vocês, eu estou buscando uma filosofia para mim, certo? E eu estou buscando uma filosofia assim, eu me inclino por essas ideias meio perspectivistas. Agora eu não sei direito o que isso significa. Então esse é um seminário de tipo exploratório em que a gente vai ler vários assim textos, né, filósofos que já falaram sobre isso, e vamos ler sobre conflitos de perspectivas, o que casos particulares, né, em que perspectivas se apresentam em vários domínios. E vamos ver o que a gente pode extrair daí. Minha ideia é tentar extrair disso uma espécie assim de mapeamento do terreno, uma espécie e se possível uma taxonomia com os tipos de... Bom, É que a minha dúvida mais era de que, por exemplo, deixa eu abrir a página aqui da disciplina, porque tinha algumas questões de realismo de perspectivas de filosofia da ciência, tinha sobre intuições na filosofia. Eu queria ver como é que a gente ia fazer um trabalho sobre isso, por exemplo, sabe? E relacionando com a ideia de conflitos de perspectivas, que eu não entendi muito bem como é que seria um trabalho sobre isso, como é que eu ia colocar as intuições e filosofia nisso, e como é colocar o realismo de perspectivas da filosofia da ciência nesse tema. Isso que eu fiquei meio em dúvida, como inserir os trabalhos nesse tema da disciplina, no tema do seminário. Olha, essa disciplina aqui é uma das mais fáceis que tem para fazer trabalho, porque dá para fazer sobre qualquer coisa. Entendeu? O tema do trabalho... Então... Tá. Porque olha só, essa noção de perspectiva é bem ampla. Então, quer dizer, eu pelo menos é assim que eu vejo, tá? Eu acho que essa é uma característica, a noção de perspectiva é uma característica da filosofia contemporânea. Não tem nenhum filósofo contemporâneo que eu conheça que não adote algum parcialmente, assim, ou que não reconheça que isso é um aspecto da nossa filosofia, da nossa moral, da nossa religiosidade, da nossa ciência. Todo mundo aceita algum tipo de perspectivismo, mas é claro que isso tem graus. Então, não tem muito problema, assim, vocês podem adaptar, né, o tema do trabalho aos assuntos da tese ou dissertação de vocês. No teu caso, Vinícius, como teu trabalho... Tá me ouvindo, Vinícius? Tô ouvindo. No teu caso, como a tua dissertação é em filosofia da ciência, epistemologia, tu pode, se quiser, fazer um trabalho sobre perspectivismo científico, né? E, por exemplo, mostrar... Tem material, tem esse material aí do Ronald Geary e da Michela Massimi. Então, pode ser um trabalho de tipo expositivo, tu não precisa né, tu pode simplesmente apresentar o que é por exemplo, o perspectivismo, né, o realismo perspectivista em filosofia da ciência, qual é a diferença entre esse realismo perspectivista de outras formas de realismo, de antirrealismo, quais são os argumentos favoráveis, contrários a essa posição. Tu pode fazer um trabalho desse tipo, se quiser, tá? Ou tu pode fazer um trabalho mais especulativo também, né, apresentando alguma crítica ou uma inovação, certo? Sim. Mas eu estava pensando mais em trabalho de intuições, mas tudo bem, tá? Sobre intuição também, tá? Sobre intuição também, tu pode
Aí eu acho que aí seria um trabalho mais em ciência cognitiva, eu acho. E, enfim, aí tem várias alternativas, né? Tem esses debates sobre intuição, e a gente tem também, assim, características particulares de pessoas, né? Depois a gente vai ver, dá para abordar isso de várias maneiras. Dá para abordar de um lado mais teórico, se existem intuições, o que são intuições, se intuições são irredutíveis a outros fenômenos mentais, ou se são irredutíveis, tem essa discussão. E tem a discussão mais psicológica sobre assim, características de indivíduos. Tem pessoas que parecem que são mais intuitivas, tem outras pessoas que são mais reflexivas, tem pessoas assim que são mais perceptivas, né? Então são tipos assim psicológicos característicos de indivíduos, e a gente tem isso distribuído na população. Então o resultado disso são Vinícius, o resultado eu vou falar porque está gravando, depois ele escuta se quiser. São características assim de indivíduos, e esses tipos psicológicos implicam em perspectivas particulares, subjetivas, né, mas cognitivas também, diferentes para indivíduos diferentes. Então, pessoas que são mais intuitivas têm uma perspectiva diferente de pessoas que são mais reflexivas, por exemplo. Certo? Esse é um assunto interessante também. A gente vai ver um pouco disso na próxima semana com o livro do Ian McGilchrist. Ok? Então tá, isso sobre o trabalho. Alguém tem mais alguma questão ou comentário? Não? Eu recebi algumas perguntas por e-mail, eu gostaria de respondê-las rapidamente. Então, me perguntaram sobre o que eu tinha falado na aula passada da gente explorar a noção de perspectiva assim, verticalmente ou horizontalmente, né? Teve gente que questionou isso daí, se eu não me engano foi o Jean. O Jean questionou por que eu estava falando de uma exploração vertical da noção de perspectiva, aí por oposição à exploração vertical ou temporal, né? Então, como eu falei, isso é só uma metáfora. Acho que isso vai ficar mais claro ao longo das semanas aí do seminário. A gente pode contrapor diversos tipos de perspectivas em domínios diferentes. Então, na ciência, na religião, na ética, na política, na psicologia, nas características assim, psicológicas subjetivas de indivíduos, culturalmente. Então, são domínios diferentes onde a noção de perspectiva, onde a gente tem em cada um desses domínios perspectivas diferentes. Mas a gente pode explorar, então, isso é uma exploração de tipo mais horizontal da noção de perspectiva. Elas têm características, as perspectivas e os conflitos de perspectivas têm características diferentes em domínios diferentes. Tá? Então, conflitos de perspectiva em ciência são diferentes, os conflitos de perspectiva em ciência são diferentes dos conflitos de perspectiva em religião ou em política. Então, a minha ideia era tentar, ou em psicologia, então a minha ideia era tentar explorar, mapear minimamente quais são essas diferenças. Tá? Então, a gente faria uma leitura sobre cada um desses domínios aí. Por outro lado, a gente pode explorar a noção de perspectiva do ponto de vista assim, vertical, que é em parte isso que o James Conan faz nos artigos, esses que eu indiquei para hoje, a dialética do perspectivismo. Aquilo ali é uma exploração, eu acho, de tipo vertical, porque ele não está contrapondo perspectivas diferentes em domínios diferentes. Ele está explorando assim, verticalmente a noção de perspectiva, em termos assim de graus, né, de aprofundamento, de abstração. Então ele apresenta 3 tipos ali: perspectivas no sentido espacial, depois perspectiva no sentido metafórico e depois perspectivas de tipo metafísico. Então esse é um tipo, ele é uma maneira, né, de explorar verticalmente a noção de perspectiva. E por fim a gente pode ter uma exploração da evolução da perspectiva, tanto da evolução das capacidades
mentais para se ter perspectivas, uma exploração de tipo biológico, psicológico, quanto uma evolução histórica, né, em termos culturais. E então nós evoluímos de espécies anteriores que não tinham perspectivas subjetivas, não tinham essa capacidade para se perceberem ou não percebiam o mundo a partir de uma perspectiva subjetiva. E a gente vê isso a maior parte dos animais não humanos, né, muitos têm consciência perceptual do ambiente ao seu redor, mas eles não têm subjetividade, assim, não tem uma que nem nós, né, eles não fazem ideia, eles não têm uma teoria da mente, né, que nem dizem alguns aí, biólogos e psicólogos. Eles não reconhecem nos outros indivíduos, mesmo dos outros indivíduos da sua espécie, uma perspectiva diferente da deles. Então a perspectiva, eles não têm perspectiva subjetiva ali. E é provável que os seres humanos, antes da evolução da nossa espécie, em espécies anteriores, por exemplo, o homem Neandertal, o Homo erectus, se especula que seja provável que eles já tivessem algum tipo de perspectiva subjetiva, mas diferente da nossa, tá? Então, houve uma evolução das capacidades perspectivas e enfim, os biólogos estão especulando, enfim, estão apresentando assim hipóteses, modelos sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá bom. Então, há uma evolução das capacidades subjetivas, né? E isso resulta, as capacidades que nós temos evoluíram biologicamente. A gente tem modelos, assim, estágios pelos quais isso foi acontecendo. A gente vai ler no semestre aí o livro do Michael, uma parte, pelo menos, o livro do Michael, de um dos livros do Michael Tomasello, que apresenta uma hipótese sobre isso. Então, primeiro, a gente tem o desenvolvimento dessas capacidades assim conscientes, né, da percepção consciente, mas sem a noção de perspectiva. Isso, por exemplo, os chimpanzés têm, os outros símios aí têm. Depois a gente tem essas capacidades intersubjetivas, mas uma subjetividade diferente da nossa. Isso provavelmente foi desenvolvido pelas espécies humanas diferentes nossos ancestrais, antes da chamada revolução cognitiva, lá 500 mil anos, com o Homo sapiens. As espécies anteriores, as espécies humanas, antes da revolução cognitiva, há mais de 500 mil anos, tinham provavelmente capacidades intersubjetivas, quer dizer, reconheciam uma ou outras pessoas, mas não reconheciam um nós, que nem a gente tem, assim. A gente não tinha uma noção de que nós fazemos parte de um grupo, por exemplo, né? E que há certas regras sociais, ou há certos compromissos que a gente faz e que transcendem o meu compromisso individual que eu posso fazer com outra pessoa. Enfim, então tem essa evolução. E depois a gente tem a evolução cultural da noção de perspectiva, quer dizer, a ideia de que isso aparentemente que nosso conhecimento, a nossa moral, a nossa religiosidade, a arte, né, enfim, que as nossas atividades todas sejam sempre realizadas a partir de uma perspectiva particular, situada, histórica e culturalmente. Isso foi ficando progressivamente mais saliente na história da nossa cultura, na história da nossa cultura, das nossas culturas. E o ponto, assim, um ponto chave para essa mudança foi o Renascimento e a Revolução Científica, e as mudanças que vieram junto com as mudanças sociais, né, que aconteceram naquele período lá no século
15, 16, daí em diante. E então a gente pode explorar também nessa vertente histórica a noção de perspectiva, certo? A gente viu no seminário passado também, eu pergunto sobre isso, o texto do Marcelo Dascal, que fala, ele apresenta uma tipologia de conflitos, conflitos assim de opinião, de teorias, né? E ele apresenta 3 tipos de conflitos ali, de ideias, de opiniões. E ele chama um de discussão, outro de controvérsia e outro de disputa. Elas têm características diferentes, né? Só para retomar rapidamente, a discussão é aquele conflito de ideias em que há acordos a respeito de como resolver. Duas pessoas, quando estão numa discussão, as duas reconhecem uma perspectiva da outra e elas têm um acordo com relação à busca da verdade. Elas mais ou menos, ambas estão buscando a verdade. Então a gente tem uma discussão às vezes. Essa é uma discussão. A discussão, quando acontece, é super regrada, ela é cooperativa. Ela pode parecer assim conflituosa, mas as regras estão bem estabelecidas e há um acordo mínimo sobre como reconhecer um erro no raciocínio, na experiência um do outro. Então, quando um erro é apontado, as dois participantes reconhecem, têm facilidade de reconhecer. Tá? Então, esse é um tipo de conflito de opiniões. Acontece em contextos assim muito bem delimitados. Acontecem, por exemplo, em discussões científicas, né, tipicamente. Mas podem acontecer também, por exemplo, no domínio do direito, às vezes. Embora possa vir misturado com outras coisas. Depois a gente tem alguns tipos de conflito que são controvérsias, né? Então, nas controvérsias, o Dascal chama de controvérsias. Nas controvérsias, o objeto da polêmica não é bem delimitado, como na discussão. Ele pode começar com um ponto particular, mas ele logo quando as pessoas começam a debater, logo se vê que junto com aquele ponto particular tem vários outros conceitos, ideias, às vezes até atitudes e sentimentos que estão envolvidos naquela discussão e que transcendem aquele ponto, aquele objeto particular. Então a controvérsia pode parecer às vezes que é uma polêmica a respeito de um assunto, um tema, um conceito, um problema particular, mas ela via de regra é um conflito sobre um aglomerado bem grande de conceitos e ideias. Então, na controvérsia se revelam pressupostos, sentimentos, atitudes, experiências diferentes que as pessoas têm. E não há um conjunto claro de regras pré-estabelecidas ou acordadas para a resolução daquela controvérsia. Então, as controvérsias, via de regra, elas se resolvem quando se encontra um chão comum que não existia antes. O chão comum consiste em um interlocutor provisoriamente partir na sua argumentação de premissas que são aceitáveis para o outro, provisoriamente, mesmo que ele próprio não aceite aquelas premissas. Então esse é o caso típico de boa parte das controvérsias, das discussões filosóficas. Nas discussões filosóficas, em geral, não há quando dois filósofos debatem, é raro essa discussão estar centrada num conceito particular, num problema particular. Geralmente, aquele ponto saliente da discussão, ele é como a ponta de um iceberg, né? Então tem sentimentos, tem atitudes, tem metodologias diversas que estão envolvidas nas opiniões das pessoas que estão debatendo. E só se consegue uma resolução nesses casos quando os interlocutores, um aceita provisoriamente o ponto de partida do outro, e o modo típico dessas controvérsias, o modo típico o procedimento típico é argumentativo. Então o que se busca nesses casos é a persuasão e não a prova, não a verdade, mas a persuasão, certo? E
por fim, a gente tem as chamadas disputas, né? As disputas são conflitos de opiniões, de teses em que as pessoas querem, elas não estão interessadas nem na verdade e elas também não estão interessadas em persuadir os demais, o interlocutor. Ela está interessada em calar o adversário, calar o interlocutor. O interlocutor é visto como um adversário, como um inimigo às vezes, né? E eu apresentei aqui como exemplo essas bate-boca que tem na internet agora aí sobre política e coisa. Então, essas disputas, elas, via de regra, têm também um ponto particular, né? Elas têm um objeto bem delimitado. Então, elas têm essa característica em comum com as discussões assim, científicas, técnicas, têm um objeto bem delimitado. As disputas também têm um objeto bem delimitado. Elas não se espalham para outros domínios, só que ninguém está interessado na verdade, nem na persuasão. Estão interessados em calar o adversário, tá? E aí, uma observação interessante do Marcel Dascal é que isso ele apresenta como tipos ideais, né? Tipos ideais, a gente não encontra isso na natureza, na sociedade, provavelmente. O que a gente encontra quando a gente vai analisar uma polêmica, enfim, um conflito de ideias, de teses, de opiniões, a gente encontra uma mistura disso, né? Tipos, assim, fenômenos impuros. Então, é comum numa discussão científica, às vezes as pessoas começarem com uma discussão e aí aquilo virar uma controvérsia, por alguma razão. Ou uma controvérsia filosófica, ou uma controvérsia artística, né? Uma controvérsia cultural pode se transformar numa disputa, ou, né, uma disputa, porque aí as pessoas não se escutam mais, então deixam de ficar interessadas na persuasão, ou ela pode virar uma coisa mais técnica em alguns momentos, né? Então tu pode ter acordos, domínios assim da crítica literária, da crítica artística, da filosofia da arte, em que há certos consensos bem estabelecidos naquela comunidade e aquilo vira uma discussão mais técnica, né, sobre uma produção, uma obra de arte particular. Isso pode acontecer. Então, tem sempre essa variação, assim, né, nos eventos, uma dinâmica, né, nos eventos, nos conflitos de teses e de opiniões que pode ir mais para um lado, pode ir mais para o outro. E isso eu acho muito, esse artigo do Marcelo Dascal, acho super relevante, sobretudo no momento atual, agora que a gente está vivendo, em que muitas discussões assim perderam as estribeiras, né? Então a gente virou em muitos domínios, o que a gente tem agora é uma espécie de vale-tudo. Muitas discussões políticas, econômicas, mesmo até filosóficas ou culturais, que eram antigamente controvérsias, quer dizer, se tinha assim, haviam se criado um chão comum, mínimo, provisório ali entre os participantes daquelas controvérsias particulares, se transformaram em disputas. Assim, o chão comum foi abandonado e agora o que se quer é calar o adversário. Mas isso tudo é muito dinâmico, né? Então, vamos ver. Certo? Então o Elfio, que agora não está, mas que hoje não está conectado, mas eu vou falar. Ele me escreveu perguntando sobre a noção, ou comentando sobre o conceito de persuasão racional. Ele usou essa expressão, persuasão racional. Porque o modo próprio da discussão, as táticas ou estratégias argumentativas próprias da discussão são a prova e a experimentação, os indícios empíricos, né, as inferências lógicas. Então a gente tem regras mais ou menos bem estabelecidas em cada disciplina sobre como usar essas provas lógicas, matemáticas, indícios empíricos, enfim, raciocínios assim técnicos bem delimitados. Esse é o modo próprio de argumentação, de discussão, né, nesses domínios.
nos domínios naqueles casos onde há controvérsias, o modo próprio é o da persuasão. Mas aí o F perguntou, mas o que é isso, a persuasão racional, né? Como é que isso acontece? Quais são as regras? E confesso que, bom, isso é um assunto assim difícil, há pouca literatura sobre isso. Então esse é um assunto eu acho que tem alguns livros já foram escritos, né, de teoria da argumentação, mas é um assunto, é um tema sobre o qual nós temos assim grande carência dentro da filosofia, eu acho, na minha opinião. A gente tem muitas discussões assim técnicas, né, análise sobre o que é uma inferência na lógica, na matemática, né, o que é um argumento válido. A gente tem discussões em filosofia da ciência bem desenvolvidas sobre inferências indutivas, evidências, indícios. A gente sabe mais ou menos quais são, o que é um indício, né, quais são o que se esperaria de um indício empírico, as limitações do uso de indícios empíricos na ciência. A gente tem isso já há 100 anos discutindo isso. Mas a gente não tem nada parecido no que diz respeito à discussão da persuasão. A gente tem alguns livros importantes, né? Tem o livro do Perelman, do Toulmin, enfim, tem algumas discussões, mas eu acho que nós vamos retomar esse assunto quando a gente lê o material do Michael Tomasello, porque eu acho que do ponto de vista da ciência cognitiva, da evolução das capacidades subjetivas, essa noção de chão comum que o Michael Tomasello desenvolve é um ponto de partida interessante para se desenvolver a ideia de persuasão, tá? Então, eu acho que a gente pode... vamos retomar esse assunto mais adiante. Tá. Então, aqui tem uma apresentação de uma tese perspectivista, certo? Esse é um artigo aqui que discute um filósofo oriental chinês, um discípulo de Lao Tzu, que é tido como um perspectivista. Mas aqui na introdução eu deixei o artigo lá na página da disciplina, tá? Tem a referência lá, deixa como leitura assim, complementar para quem quiser se interessar por esse assunto. Mas aqui tem uma apresentação do que às vezes se entende por perspectivismo. Então, ele diz assim, uma teoria perspectivista é geralmente tomada como significando que nosso conhecimento do mundo é inevitavelmente moldado por perspectivas particulares. Tá? Aqui ele está falando de conhecimento, mas essa noção pode ser usada também para tratar de culturas, da ética, da política, de ideologias, de religiões. Então a gente pode ter uma teoria perspectivista não só do conhecimento, que nem ele está falando aqui, mas de qualquer, na verdade, domínio cognitivo, mental, cultural, espiritual. Tá? Em segundo lugar, qualquer uma dessas perspectivas é tão boa quanto qualquer outra. Em terceiro lugar, quaisquer pretensões de objetividade, quaisquer pretensões à objetividade ou conhecimento autoritativo são consequentemente desprovidas de fundamento. Então isso aqui é uma apresentação da noção de perspectivismo, né, da filosofia, de uma filosofia perspectivista bem forte. Esse é um tipo de perspectivismo assim, relativista. Mas então tem havido uma discussão recentemente sobre esse Nietzsche, a perspectivista nesse sentido. Esse artigo aqui também fala um pouco disso. E no artigo do James Conant, igualmente, ele procura, né, relativizar ou qualificar o perspectivismo, né, de tipo nietzschiano. Então, a Nietzsche geralmente se atribui
uma tese perspectivista, e isso em parte produto de leituras aí que foram feitas do Nietzsche, em especial essa leitura. Vocês estão vendo aqui a página, a citação do Arthur Danto agora? Todo mundo está vendo aí? Vocês têm que me dizer alguma coisa agora, porque eu não estou aí. Tá. Sim. E agora carregou. Então, o Arthur Danto é um filósofo analítico americano, foi bem assim influente no século XX. Ele escreveu alguns livros assim importantes. Embora ele seja pouco lido aqui no Brasil, e mesmo hoje nos Estados Unidos tem pouca gente que lê ele, eu acho. Mas, enfim, ele escreveu um livro sobre Nietzsche, o que foi uma novidade na década de... acho que é aqui em 1980. Então, ele foi um filósofo analítico que começou a escrever livros sobre assuntos não analíticos, né? Então, ele escreveu um livro sobre Sartre, escreveu esse livro sobre Nietzsche, escreveu livros sobre outras coisas, agora não me lembro. Filosofia da história... que são temas assim que não são tipicamente da filosofia analítica. Mas no livro sobre Nietzsche, ele escreveu isso aqui, ó. A doutrina de que não há fatos, mas apenas interpretação, chama-se perspectivismo. Não há fatos, só interpretações. Com certeza falamos de ver a mesma coisa de diferentes perspectivas. E podemos conceder que não há modo de ver algo que não seja através de uma perspectiva, e que não há uma perspectiva privilegiada, mais privilegiada que todas as demais. A mesma coisa que o outro autor ali que eu acabei de ler estava dizendo, né? A gente não tem como ver as coisas a não ser através de uma perspectiva, e não tem uma perspectiva que seja melhor. Qualquer perspectiva é tão boa quanto qualquer outra, não tem uma que seja melhor que as outras, certo? Isso é o que se chama de perspectivismo. Esses seriam os aspectos lógicos do conceito de perspectiva, continuando aqui com o Arthur Danto. A única dificuldade aqui está em se falar sobre a mesma coisa sobre a qual haveria diferentes perspectivas. Certamente, não podemos dizer que algo é, a não ser a partir de uma perspectiva. E não podemos falar sobre como é em si mesmo. Não podemos falar de uma perspectiva verdadeira, mas apenas de uma perspectiva que prevalece. Não podemos apelar a qualquer fato independente da sua relação com a perspectiva que pretende apoiar, e pouco podemos fazer a não ser insistir na nossa perspectiva e tentar impô-la aos demais. Certo? Então, essa é a apresentação. Uma apresentação bem de uma noção de uma filosofia perspectivista super forte. Nos últimos anos, várias pessoas têm tentado desenvolver filosofias perspectivistas que não sejam tão fortes, que qualifiquem, tá? A ideia de que não tem uma perspectiva privilegiada, ou que todas são tão boas quanto quaisquer outras. Então isso vem sendo, ou tentando conciliar minimamente a ideia de que a gente não tem como ver o mundo a não ser através de uma perspectiva com algum critério mínimo de objetividade, de resolução de conflitos, certo? E isso é o que eu acho que a gente encontra em quase todas as filosofias contemporâneas. Quase todas as que eu conheço. Mas se bem que eu não sei nada também, então... Mas muitos filósofos contemporâneos se dedicaram a esse assunto, né? Reconhecem que a gente só tem como ver as coisas através de uma perspectiva, mas ao mesmo tempo buscam fornecer critérios para dizer, né, ou julgar em que circunstâncias uma perspectiva pode ser melhor que a outra, uma teoria pode ser melhor que a outra, uma ideologia, uma filosofia política, uma ética pode ser melhor que a outra, e argumentam nesse sentido, tá? Tudo bem até aqui? Então vamos lá, a gente tem... Pessoal, na verdade eu tenho uma questão. É meio problemático, na minha cabeça pelo menos, pensar que se a gente não tem uma linha de interpretação e te deixa aberto a qualquer uma perspectiva,
tudo bem, qualquer perspectiva de algo, uma possibilidade, não tem uma perspectiva correta. Mas a gente não tenderia aí, talvez, no radicalismo para um relativismo total das coisas? Será que é necessário realmente a gente pensar num ponto onde as coisas se converjam, as perspectivas se converjam, para que nossa seja mais válida ou mais próxima de aceitação da maioria? Ou não? Ou talvez esse novo pensamento está focado dentro de uma lógica entre ou a gente precisa ter uma perspectiva única, ou a gente não tem e cai no relativismo total? Sim. Eu acho que sim, é isso que a gente tem que investigar aqui, tá? Não sei bem qual é a resposta para essa tua pergunta. Eu acho que eu acho, né? Mas eu só acho, eu não sei, tá? Eu acho que nos últimos anos as pessoas procuraram sofisticar essa noção, essa ideia, né, de perspectivista, e procuraram mostrar que embora a gente sempre veja as coisas a partir de uma perspectiva, todas as nossas teorias são teorias situadas historicamente e culturalmente. Existem certas balizas dentro das quais isso acontece, tá? Então a variação de perspectivas não é ilimitada, que nem essa apresentação inicial do perspectivismo sugere. A gente tem, assim, em princípio, infinitas perspectivas possíveis, né? Logicamente, a gente tem infinitas perspectivas possíveis, tanto do ponto de vista, assim, visual, infinitas perspectivas possíveis. Você pode ver as coisas de infinitos pontos no espaço, certo? Tem infinitos pontos no espaço. Então eu posso ver as coisas em infinitas perspectivas visuais. Eu posso ter infinitas, assim, teorias científicas. Eu posso ter infinitas assim, maneiras de avaliar esteticamente uma obra de arte. Eu posso ter infinitas religiões, espiritualidades. Enfim, não parece haver um limite para a nossa... Não parece assim haver um limite para a quantidade de teorias, concepções, esquemas conceituais, éticas que são possíveis. Se há esse limite, ele não é um limite lógico. Então, essa formulação inicial ali, aquela do perspectivismo, ela extrai desse fato lógico uma filosofia, tá? Agora, o problema é que, do ponto de vista lógico, tem de fato essa limitação, parece haver essa limitação. Mas do ponto de vista empírico, não tem. Ok? Isso eu acho que vem ficando saliente nas últimas décadas, assim, quando a gente estuda, por exemplo, ciência cognitiva ou biologia evolutiva. Existem limites para o tipo de, por exemplo, de moralidade que a gente pode adotar. E alguns desses limites são biológicos, porque nós temos certos sentimentos morais inatos, tá? Que são típicos assim da nossa espécie. Então, isso limita ou baliza as teorias morais, éticas que a gente pode adotar. Existem certas limitações que são de tipo social e cultural, que dizem respeito às interações sociais. As interações sociais, alguns tipos de interações sociais inviabilizam algumas atitudes, assim, algumas teorias morais, né? Então, tem que haver, por exemplo, um mínimo de cooperação entre as pessoas para as sociedades funcionarem. E essa cooperação pode acontecer de muitas maneiras, mas não de qualquer maneira, não é qualquer atitude. Então, tem uma série de... A mesma coisa com que diz respeito à ciência, né?
A gente tem, em princípio, a gente pode conceber assim, imaginar que pode haver infinitas possibilidades científicas, mas a história da ciência, cada estágio da história da ciência baliza os estágios seguintes, vocês entendem? Então, então a gente não... Tem coisas que hoje são concebíveis para nós na ciência. Por exemplo, os cientistas aí falam de... Na teoria da relatividade a gente tem um espaço curvo, na mecânica quântica a gente tem espaços com várias dimensões, coisas assim. Essas possibilidades são possibilidades assim teóricas hoje, na verdade, né, são postuladas pelos cientistas, mas eram consideradas impensáveis na física newtoniana. Então, do ponto de vista lógico, a gente de fato tem muitas possibilidades, mas do ponto de vista histórico e empírico, não são tantas assim, tá? Entende? Então, isso vai criando certos limites, assim, para... A gente, de fato, a gente pode reconhecer que a gente vê as coisas sempre a partir de uma perspectiva, e isso faz com que a gente tenha de abdicar de uma noção assim de verdade absoluta, ou de uma teoria absoluta, uma pretensão assim, né, desse tipo. Mas a gente não precisa cair no outro extremo, que é o relativismo completo, porque tem essas balizas. Então tem um espaço assim conceitual ali, o teórico, filosófico, intermediário, que é o que as pessoas vêm tentando, filósofos vêm tentando desenvolver, certo? Certo. Tá, a mesma coisa na arte, que é, por exemplo, a área que tu estuda, né? Tem coisas, o tipo de avaliações. Então, tem a história da arte, né? Tem a evolução do gosto e dos juízos estéticos, né? E cada momento no estágio evolutivo da arte molda os estágios seguintes. Então, do ponto de vista assim lógico, abstrato, desligado da história, a gente pode conceber, né, que, enfim, tem infinitas possibilidades assim de juízos estéticos. Uma coisa que para nós é horrorosa pode parecer bonita para um ET, sei lá, como vai saber? Mas para nós não, porque para nós a gente tem já essas balizas assim culturais. Claro que isso é flexível, né? Mas não é tão flexível quanto pode parecer se a gente só considerar o aspecto lógico, tá? Da mesma maneira, tem determinantes assim biológicos no gosto estético. Tem algumas coisas que nos parecem naturalmente bonitas, né? Da mesma maneira, por exemplo, assim, tem isso pode ser testado, já foi testado, né, empiricamente. Então, por exemplo, tem rostos humanos que parecem mais bonitos em geral, né? Por exemplo, assim, tem aquele negócio da simetria, tem a proporção do formato do corpo, tem tem paisagens que nos parecem mais bonitas que outras paisagens, certo? Tem ambientes assim que nos parecem mais feios. Então isso tudo vai gerando certas balizas, e as culturas então vão se desenvolvendo dentro dessas balizas. É claro que isso depois pode ser transformado, mas cada estágio dessa transformação é moldado pelos estágios anteriores. Certo? Isso na arte. Mesma coisa na ciência, tá? Na ciência a gente tem, por exemplo, um autor que é considerado perspectivista é o Thomas Kuhn, certo? Vocês todos já leram, mas enfim. O Thomas Kuhn, ele diz, a gente não tem um conceito, uma definição do que é científico e o que não é científico. A gente tem vários paradigmas ou estruturas conceituais, enfim, lexicais, né? Em períodos históricos diferentes a gente tem critérios de cientificidade diferentes, em disciplinas diferentes a gente tem critérios de cientificidade diferentes. Então isso é um tipo de perspectivismo.
toda teoria científica, o que é considerado científico varia conforme o período histórico e o contexto científico, cultural, né, daquela teoria. A gente não tem uma definição de ciência, digamos assim, um critério geral de cientificidade. Todo critério é parcial. Então, e esses critérios mudam nas revoluções científicas, o Kuhn diz. Só que as revoluções científicas não são eventos arbitrários, ele também diz, não são totalmente arbitrários. As pessoas escolhem os novos paradigmas, os cientistas escolhem, daquelas comunidades escolhem novos paradigmas científicos baseados em critérios que foram valorativos, né? Valorativos, que foram cristalizados no período anterior, tá? Então, por exemplo, na física newtoniana a gente teve a cristalização de valores assim preditivos e quantitativos na física, que eram diferentes, por exemplo, dos valores adotados no período medieval e antigo, em que a gente tinha assim, a valorização de critérios mais qualitativos, da harmonia, enfim, valores mais estéticos. Então, a física newtoniana, os séculos ali, no século XVIII, século XIX, cristalizou na comunidade dos físicos a valorização de critérios de escolha teórica quantitativos, né, da precisão preditiva. E esses critérios depois foram usados foram preservados ou foram usados como critérios na resolução de problemas, anomalias, né, no final do século XIX, que foram resolvidos por Einstein. Então, o Einstein revolucionou a física, mas essa revolução não foi uma revolução arbitrária, foi guiada por valores, não por critérios lógicos e observacionais, mas por valores que já estavam cristalizados na comunidade científica no período anterior. Então, essa análise do Kuhn é tipicamente perspectivismo, mas ela não é do perspectivismo esse mais radical ali que foi descrito ali pelo Arthur Dante e pelo Connelly, ok? Tá? Wilton. Tá ouvindo? Sim. Vai lá, Wilton. Lendo esses artigos, eu achei muito interessante essa questão de ter claro que o que se conhece é uma interpretação do algo, né? Mas também é importante o modo como você estava falando agora. Acho que você cruzou bem. O modo como se constrói essas interpretações, né? O que limita, então, o perspectivismo. Ele não vai ser um perspectivismo qualquer. Sempre vai ter um modo como é construída essa interpretação, enfim, daquele algo que está sendo o foco, né, do estudo. Enfim. Só isso. Achei muito interessante essa discussão. Isso aí nós vamos ver mais adiante depois, tá? Com mais detalhes, tá? Quando a gente começar a ler os vários usos, assim, da noção de perspectiva, nós vamos ver na semana que vem o livro esse do Ian McGilchrist, daí a gente tem essas perspectivas mentais, cerebrais, isso já impõe certas balizas. A gente tem a evolução da cultura, outras balizas, evolução da ciência, outras balizas, evolução das capacidades cognitivas mais gerais, assim, que é o que trata o Tomazello, né, da noção de representação, da cooperação, outras balizas. Então tem uma série de balizas que vão se impondo aí. Quer dizer, dentro das balizas você tem flexibilidade, mas as balizas mesmas podem ser alteradas, tá? Podem ser alteradas. Mas cada nova alteração é em parte moldada pelo estado atual daquela atividade. Tá? Essa eu acho que é a ideia. Essa é a ideia que eu gostaria de desenvolver, assim, né? É um tipo de filosofia que me parece cogente. Ô, Rogério. Tava pensando se esses conflitos de perspectivas que estavam mostrando e tal, na verdade não é só um outro modo de dizer que as nossas perspectivas são sobredeterminadas, assim como tem sobredeterminação em filosofia da ciência, das teorias pelos dados. Sim. Não é só uma forma de sobredeterminação por perspectivas nesse caso. Só que, claro, com vários graus de diferença. Tem, exatamente. Mas pode se ler como uma forma de sobredeterminação.
Com certeza, tem subdeterminação, mas é que tá, né? A gente pode ler a tese da subdeterminação de várias maneiras, assim como a noção de perspectiva, o perspectivismo admite vários tipos de formulação. A gente tem essa formulação super forte, agora que eu acabei de ler, ali no Arthur Danto, no outro cara lá, mas a gente tem formulações mais brandas da noção da tese da subdeterminação. Então depende, tá? Com certeza esse fenômeno faz parte aqui do nosso... A gente vai ver isso quando vê perspectivismo na ciência, tá? Então, a tese da subdeterminação em filosofia da ciência geralmente é apresentada como um argumento em favor do antirrealismo, mas só quando ela é formulada de uma maneira super forte. Se a gente formula a tese da subdeterminação de maneira mais fraca e aceita certas balizas, ela não implica antirrealismo, daí ela pode implicar, por exemplo, o perspectivismo realista, certo? Ou só um falibilismo, né, do conhecimento humano e virar algo bem banal. É um pouco mais forte que falibilismo, ela é mais específica, né? Eu posso aceitar falibilismo e não aceitar a subdeterminação, mas enfim, tá. Sim, não. Esse é o debate, né? Tá, apareceu. Aqui tem três exemplos de filósofos contemporâneos, ou, enfim, intelectuais contemporâneos, né? Que adotaram uma versão ou outra disso que a gente pode chamar de perspectivismo. Então, eu afirmo, tá? O perspectivismo é uma característica das filosofias contemporâneas. Todo mundo aceita uma versão ou outra do perspectivismo. A questão é como conciliar isso com critérios de objetividade, se a gente vai adotar uma noção de uma filosofia perspectivista super forte, relativista, como algumas pessoas parecem ter adotado, ou não, né? Então aqui, essa tese do Wurf, o linguista, ninguém pode descrever com imparcialidade absoluta a natureza, mas é constrangido por certos modos de interpretação, mesmo que pense estar livre. A linguagem, a tese do Wurf, Sapir-Whorf, a linguagem molda em parte os nossos pensamentos. Não sei se vocês viram aquele filme A Chegada, dos ETs que chegam, vocês viram? Que eles têm uma linguagem estranha, uma linguagem sem tempo, e aí a mulher ela começa a interpretar a linguagem deles, começa a aprender, e ela começa a pensar de maneira atemporal. Vocês viram isso? Bem interessante. Bem interessante o filme, né? E ela cita no início o Sapir-Whorf, essa tese do Sapir-Whorf. Então essa tese foi apresentada no início do século, meados do século passado. Ela foi super criticada no início. Então teve uma aceitação inicial, depois ela foi rejeitada completamente na linguística e mais recentemente ela foi retomada de maneira mais qualificada. Então sim, mas com qualificações, tá? A linguagem afeta ou molda ou determina em parte uma maneira da gente pensar e agir até. Outro que adota um tipo de perspectivismo é o Kuhn, aqui eu já mencionei para vocês, vou pular. E por fim o americano Quine. Ele descreveu, né, essa passagem famosa, não há exílio cósmico. O filósofo não pode estudar e revisar o esquema conceitual fundamental da ciência e do senso comum sem ter ele próprio, né, algum esquema conceitual. Qualquer investigação que a gente faça, filosófica ou científica, mas claro, o Quine estava preocupado principalmente em epistemologia, teoria do conhecimento, ciência, mas eu acho que isso se estende também para outros domínios, da ética, da estética, da religião, tá? Sempre que a gente vai investigar, para investigar um assunto, a gente já tem que ter uma espécie de esquema conceitual. Então a gente não tem como fazer a gente não tem como avaliar teorias, concepções, valores a partir de isso que eles chamam de exílio cósmico, né? Fora do mundo. Toda avaliação ela é histórica, ela é feita por indivíduos particulares situados histórica e culturalmente. Então não tem nenhuma avaliação que seja neutra. Se me permitem, só para não esquecer, duas coisas. Uma, esse filme... Como é que é mesmo? Achei isso. A Chegada, The Arrival. A Chegada. Isso. Esse é um filme que eu até já pensei em discutir. Tem um conto no qual ele é baseado que é bem interessante. Eu acho que é duvidoso que faça sentido o caso específico que ele
eles tentam montar ali, né, uma raça alienígena que tem uma outra compreensão do tempo. Eu não sei se isso é colocado coerente, mas acho que de todo modo é interessante pensar na ideia em geral. Mas o que eu queria sugerir, por isso eu perguntei se todo mundo lia aqui, é que por acaso eu ouvi ontem um podcast que era especificamente sobre essa ideia de como a nossa diferentes linguagens podem implicar em diferentes concepções até de espaço e tempo. Eu acho que é uma tese controversa, mas foi uma entrevista com uma, eu diria uma linguista, né, a Elera Boroditsky. Eu poderia compartilhar com vocês o link se tiverem interesse. Acho que é análogo a essa primeira tese do Worth, que resumi ele. Então, só fazer essa observação e eu coloco o link. Sim, eu tenho interesse, Jonas. Tá me vendo agora? Eu tenho interesse. Sim, eu estou ouvindo. Pode compartilhar, eu boto na página depois para quem quiser dar uma olhada. Me manda o link.